eu falhei, eu pequei, e eu preciso de uma outra base, de uma outra referência. Eu preciso de alguém que me salve, que me sustente enquanto nessa terra. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E aí, a referência nos manda lá para o Salmo 4. Olha que coisa mais... Na época do Salmo, hein? Olha aqui. O que está escrito no Salmo 4, 4. Eu vou ler primeiro da Almeida. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. E calai-vos. Se a gente lê na NVI, está escrito assim: quando vocês ficarem irados, Deus é perfeito. Seja, a Bíblia está dizendo, seja útil. Não seja um ladrão, um inútil. Seja do que for, é coisa pessoal, é coisa material, é emoção, é dinheiro. Para de furtar o sonho dos outros. Viva os teus. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho. Isso é de Deus. Trabalho, dificuldade. Problema na vida é divino. Bom dia. Podem sentar-se, por favor. Vamos continuar aqui a nossa casa firme. Vamos aqui para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. O grande passo de fé que uma pessoa pode dar, principalmente agora, eu falo nesse tempo, com tudo que nós estamos vendo, é mudar a sua mente. Se você ler aqui, eu estava lendo agora há pouco ainda o livro de Efésios, né? Comecei a ler e falei, vou ler antes. Parece que Paulo, ele estava pregando em 2024. Você vê aqui que ele fala de impureza, perda da sensibilidade, o que nós costumamos chamar de cauterização da mente. Então vamos gastar um tempo nessa parte. Cauterização da mente, o que é? É quando uma pessoa ela começa
boa parte de nós não conhecia, não foi ensinado na idade, na hora certa, sobre a palavra de Deus, para já ter desde pequeno uma vida pura, uma vida em Deus. Porque assim, um pai que ele não é, vamos dizer assim, louco, uma mãe que não é louca, pode até, no máximo, ter ensinado os seus filhos a ter boa moral. É ou não é? Boa moral. Ó, não faz isso porque é errado. Não faz aquilo porque é errado, porque está errado. Aquelas histórias que a gente vê e ouve, né? Ó, isso aqui não pode fazer porque eu vou chamar a polícia. Né? Isso aqui, ó, se você fizer isso aqui, você vai perder tal coisa. Então, assim, Deus-se, mesmo quem não tinha mesmo, né? É óbvio, sempre tem aqueles que conhecem, que o pai ou a mãe conheceu Deus, sempre tem as exceções, mas infelizmente a exceção é a boa, né? Não é o contrário. Então, a maioria, e olha que o nosso país é um país predominantemente cristão, mesmo que não seja evangélico, protestante, mas a maioria esmagadora de nós já nascemos num lar cristão. E mesmo assim. Então, o que nos era ensinado? Ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Mas não foi colocado para nós luz do ponto de vista de Deus sobre a nossa vida. E o que eu quero dizer? Sabe, Deus junto. Diga, Deus junto. O grande problema da sociedade hoje é exatamente o contrário dessa expressão. É Deus fora. Hoje, em tudo que você vê, às vezes, até na igreja. Não é difícil, às vezes, você encontrar alguém aqui, em determinada situação, de repente você está fazendo um negócio, de estar começando um relacionamento, de estar entrando numa situação junto com uma pessoa, e aí você, não, mas e Deus? Não deixa Deus fora disso. Aqui é entre quem? Entre nós. Não, deixa Deus fora disso. Essa expressão é literal. Quem prestou atenção no que eu falei agora? Levanta a mão. Essa é uma expressão literal, viu? Deixa Deus de fora disso. Aqui é entre nós. Sabe aquele negócio de aparecer o negócio melhor do mundo, e alguém, não, tal, aí o outro lado fala, não, mas peraí, eu vou orar primeiro, não, eu vou buscar de Deus primeiro, não, eu vou pedir uma confirmação. Digamos hoje, né, aparece um negócio fenomenal, sensacional, e tudo que terminar com now. Fulano, vamos fazer, vamos comprar, entra comigo nisso, tal. Aí a pessoa fala, não, vou esperar Deus me dar uma resposta. Eu vou pedir para Deus me confirmar no próximo jejum. Quando vai ser o próximo jejum? Santa Ceia de abril. Não, que isso, rapaz? Não, que isso, não, é agora, é para agora. Não, mas eu vou pedir para Deus, eu vou buscar de Deus. Deus não me falou nada ainda. Ontem ainda o Bispo Murilo falou isso. Às vezes tem coisas que a gente busca de Deus. Senhor, eu quero uma resposta. Tem coisas que Deus te responde no dia, tem coisas que Deus te responde no outro dia, e tem coisas que aparentemente, com barulho que os ouvidos escutam, com sinais que os olhos veem, aparentemente Deus não te responde. Significa o quê? Que Ele já te respondeu. Que Ele já te falou.
Você está me perguntando algo que eu já te respondi. Igual Jesus, quando estava ali escrevendo no chão, e vieram e ficaram falando com ele, e ele, escrevendo no chão, continuou. Porque as respostas que eles estavam fazendo, as perguntas que eles estavam fazendo, eles já tinham resposta. E aquilo não tinha propósito. O propósito era pegar Jesus. Às vezes, nós estamos sendo como aqueles religiosos, fanáticos, viciados, que a gente não está perguntando algo para Deus para realmente Ele responder. A gente está tentando Deus para ver se Ele muda a natureza dele e faz a nossa vontade, o nosso desejo. Senhor, devo fazer isso? Senhor, devo fazer aquilo? Então, quantas pessoas? Eu não tenho um cálculo aqui do número de pessoas que eu já atendi, que os relacionamentos começaram sem Deus, porque deixaram Deus de fora. E um relacionamento que começa sem Deus, ele vai ser baseado em coisas humanas e coisas impuras. E ele vai ser regado por tristeza. Ele vai ser regado por briga, ele vai ser regado por contenda. Porque vai faltar a alegria proveniente do Espírito Santo. Está entendendo? Então, no máximo o que vai ter de alegria serão alegrias baseadas e fundamentadas no prazer. Uma pessoa está tendo um ato sexual, ela tem prazer? Tem. Por quanto tempo? Minutos? Não, segundos. Dá para viver só disso? Ah, mas eu quis, eu tinha vontade. Ok, mas não dá para você viver na cama, não dá para você viver na horizontal. Um relacionamento que começa sem Deus, ele já cai para essa linha. Aí o grande erro que as pessoas podem cometer, e infelizmente, com dor na alma, eu vejo isso acontecendo. A pessoa não começa com Deus, mas começar sem Deus tem uma solução. Interrompa enquanto é possível. Sabe aquele relacionamento que começa, que não teve oração, que não teve busca, que Deus não falou, que Deus não mostrou um para o outro, mas que a tentação mostrou. A tentação dos olhos, a tentação dos ouvidos, a tentação do corpo. Aí a pessoa não ouve Deus, mas ela ouve a sua carne. Quer dizer, ela ouve os ouvidos, ela dá razão aos olhos, ela dá razão às sensações. Ela vai e ela peca, ela começa aquilo no pecado. Então, o relacionamento dela vai reduzir-se àqueles momentos esporádicos de prazer. E o resto? Tristeza, amargura, falta de contentamento, porque existe o contentamento da vida que vem de Deus. E o contentamento não quer dizer é só isso e acabou. Não, o contentamento é satisfação que vem de Deus. Mas quando não tem Deus, é isso aí. A pessoa tem que se contentar em, às vezes, a cada período que semanal, mensal, anual, ou a cada período entre década, ela ter uma ou outra alegria. Você já pensou que tristeza é a vida das pessoas que, em vez de viver dia após dia, ela vive assim um dia em um ano? Um dia em cada tantos anos? Tem gente que é assim, não é? Você perguntar para a pessoa, a vida dela foi de enfado, tristeza, amargura, e de vez em quando, assim, mas de vez em quando, bem de vez em quando,
ela teve uma coisa, ela teve uma alegria, ela teve um dia, ela teve um momento em um dia. Ah, mas meu Deus do céu, que exagero. Não, não é exagero. Agora eu não estou lendo a Bíblia, inclusive esse não é nenhum assunto da palavra de hoje. Estava andando aqui, virei uma esquina aqui que eu não estava no meu GPS, e Deus está falando o que tem que ser falado. O assunto é os pensamentos. Eu estava falando que o grande passo de fé que a gente dá é pensar diferente. É não ser mais influenciado e conduzido pelas coisas do mundo. E daí eu entrei para quando? Aí eu falei de relacionamento, falei de negócio, falei de parcerias, de gente que entrou sem Deus, que continua com os mesmos valores, valores terrenos, limitados, pequenos. A pessoa diz, a boca dela fala, eu quero Deus. Mas cada oportunidade que ela tem de viver com Deus, de estar junto com Deus, de colocar Deus na família dela, de colocar Deus no trabalho dela, de colocar Deus no negócio dela, ela, em vez de colocar Deus, ela tira Deus. Ela repete um padrão humano. E aí eu falava da cauterização da mente, que é o que aqui chama, tendo perdido toda, repita, toda a sensibilidade. Aí diz, né, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. A cauterização da mente é quando uma pessoa ela vai conhecendo a palavra, ela vai e ela comete uma iniquidade. O que é iniquidade? É quando você sabe que aquilo está errado diante de Deus. Sabe, não é uma coisa errada, é um pecado. Quer dizer, eu sei que Deus reprova isso. Eu sei, por exemplo, eu sei que Deus reprova a mentira, ou eu tenho dúvida sobre isso? Hã? Eu sei, e você? Você sabe que Deus reprova a mentira ou você ainda tem dúvida? Hã? Ele reprova, certo? Então, imagina que você está numa situação de pressão. Chega teu líder, teu chefe, algum familiar teu, e te faz uma pergunta simples. Olha onde que as pessoas elas mentem. Fulano, você já fez isso? E naquele momento, aquela pessoa não tem como conferir que você fez ou não. Ela quer apenas um relatório verbal seu. Ela quer apenas uma satisfação. Aí lá dentro você pensa assim, ó, computador mais potente que existe. Em milésimo, em fração de segundo, você consegue pensar. Eu vou falar para ele isso aqui, ele não tem como conferir e eu vou ficar bem na fita. Aí você responde assim, ó, e depois, até ele conseguir conferir, eu vou lá, faço isso, resolvo isso, e eu vou ter ficado com uma pessoa que fez certo. Aí você vai lá e fala assim, né? Fiz. Quando essa pessoa vai saber se você fez ou não? Hã? Nunca. Mas e Deus? Deus sabe ou não? O que saiu da tua boca foi um verdadeiro ou um falso testemunho? Foi um falso testemunho, quer dizer, foi uma mentira. Mas você se safou. Ficou bem com alguém nessa terra. Deu um relatório, um falso relatório positivo. E aí, você faz isso uma vez numa coisa pequena. Ah, o que era isso? Era só fazer um trabalho que eu tinha que fazer, mas aí depois eu saio dali, eu vou e faço como se eu tivesse feito antes. Passa. Daqui a pouco, você tem uma situaçãozinha no seu trabalho que você passa por cima. Daqui a pouco é uma situação no seu relacionamento que você está vendo ali uma imagem, que você está vendo uma coisa, mas
teu companheiro, tua companheira não está vendo. Ele nunca vai saber, ela nunca vai saber. Então, é só entre nós, né? Entre eu e o diabo. Porque Deus está vendo e não me importa o que Deus está vendo. Não importa se Deus está se agradando de mim, não. É só entre eu e meu companheiro invisível aqui. Né? Eu posso ver, passa aquela pessoa, eu posso olhar com aquela intenção, porque eu não acho que é bem assim como Jesus falou, que se uma pessoa pensar, né, ela já está cometendo adultério. Não, para mim não é assim. Se eu não estiver ali com a pessoa praticando o próprio ato físico, não é adultério, então vai. É uma coisinha aqui, é outra coisinha ali, é outra coisinha colada, daqui a pouco tua mente está cauterizada. O que Paulo falou aos Efésios, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. E isso não foi falado para os ímpios de Éfeso. Isso foi falado a quem? A igreja. Paulo falando à igreja. E ele disse o quê? Não façam isso. Não pensem como pensam os insensatos. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em... Então, vamos lá, agora é um momento que eu preciso ter aquela força, e essa força se chama fé, que é o que eu disse, o grande passo de fé é pensar certo. Ou você pode trocar, o grande passo de fé é pensar diferente. Diferente do quê? Diferente das matrizes que eu recebi, que eu tive na minha vida, que não foram corretas, que não foram baseadas em Jesus. Eu posso ter tido um mentor muito altruísta. Eu posso ter tido um líder. Eu posso ter tido um pai, uma mãe, eu posso ter tido meu avô, minha avó, aquela pessoa, sabe, que me deu princípios humanos muito altruístas, bons. Mas se a matriz desses pensamentos que foram semeados na minha mente, como que eu semeio um pensamento na mente de uma pessoa? Quando eu faço um som que ela ouve, quando eu crio algo que ela vê, quando eu coloco ela dentro de uma experiência comigo, qualquer tipo de experiência que ela está ali vivendo aquilo ativamente, participando daquilo, eu estou gerando pensamentos nela, que é o que fizeram conosco, para o bem e para o mal. As visões que a gente teve, visão que eu estou falando real mesmo, não é visão de sonho. As coisas que a gente escutou, as experiências que nós vivenciamos, isso foi sendo a matriz, né, as matrizes dos nossos pensamentos. E qual o problema? Quando essas matrizes não tiveram base, quando elas não tiveram seu princípio, a sua origem em Deus, em Jesus. Você vai dizer, mas e se foi bom? É que o bom para as pessoas é relativo. Para Deus, não. Está entendendo? Não existe a questão do relativismo hoje? Então, por exemplo, o que era bom há 20 anos atrás para Deus, é bom para Deus hoje? E o que era bom para as pessoas há 20 anos atrás, continua sendo tão bom hoje? Hã? Sim ou não? Então, se a matriz do que passou para mim
a matriz do que me passou o conceito de bom teve origem em Deus, a minha mente está muito boa. Se a matriz do que passou para mim os conceitos não foi Deus, qual que é a matriz de Deus? A palavra. Então, eu não estou bem. E eu preciso ter a força, e essa força vem da fé que eu tenho em Deus para mudar a minha mente. Para não continuar com a mesma mente que eu tinha. A mente que foi delineada, que foi forjada, que foi formada por pessoas. Tanto que o que é uma igreja? A igreja é um conjunto, né, uma reunião de pessoas que estão adorando a Deus, buscando a Deus debaixo daquela visão. Que Deus deu a uma pessoa ou que uma pessoa simplesmente teve. Porque dá para dizer que todo mundo que está à frente de uma igreja recebeu de Deus essa visão? Dá para dizer isso hoje? Então veja que a gente está tendo, conforme o tempo está passando, igreja não está sendo referência de muita coisa. Por exemplo, se eu não estiver enganado, eu nunca fico tão atento a esse número, mas se eu não estiver enganado, 7 milhões de cristãos evangélicos, quer dizer, crentes brasileiros, têm as mãos sujas de sangue por terem elegido o atual governo e, consecutivamente, já tendo conhecimento dos propósitos, tendo conhecimento dos planos, tendo conhecimento das propostas, ainda assim, defendendo a sua fé, foram e votaram no atual governo. Você vai dizer assim, é política? Não. É o que eu estou dizendo para você. É o conhecimento, é a mente que a pessoa tem. Porque assim, quando a gente fala de governo, quando a gente fala de comando, a gente não está falando, viu, de economia, por exemplo. Porque a economia está se arrebentando, dívida... Não, isso são decisões pontuais, né? Até porque quem pensa viu que o que foi falado sobre economia está se fazendo o contrário. Então, na época de uma eleição, eu prometo o que eu quero. Na época do governo, eu faço o que eu quero. Está entendendo? Então, para me eleger, eu prometo o que eu quero. Depois de eleito, eu faço o que eu quero. Até porque não tem bloqueio. Né? Quando a gente pensa, não, tem um congresso que a maioria é de isso, de direita ou de esquerda, tem um congresso que vai segurar, ele não segura nada. Deus entrega as pessoas ao que tem que entregar elas, para elas viverem o que elas têm que viver e chegarem onde elas têm que chegar, no reino dos céus. Tem gente que vai entrar no reino dos céus rindo, feliz, porque a mente não foi impermeável como nós estamos vendo aqui. A mente foi aberta para Deus, fechada para o mundo, fechada para o pecado. Porque a base que a pessoa tem é boa. A base, ela já aprendeu. Deus primeiro. Valores, primeiro tem que ser os valores de Deus. Vida, primeiro tem que começar com Deus. Deus junto, né? Não Deus fora da minha vida. Então, tem evangélicos. E óbvio que dentre esses evangélicos, dentre esses cristãos, crentes, 7 milhões tem muitos líderes. Tem igrejas inteiras que foram nessa direção. E aí, concluindo só esse assunto, para não ficar nele, eu não estou falando de economia, estou falando dos valores de vida. Estou falando dos valores e das matrizes de família que a Bíblia diz e que sempre, nunca se negou os valores
com relação à família que o atual governo tem. Então, se uma pessoa dissesse assim, não, olha, eu não concordo com a outra parte, mas não posso votar nesse governo, então vou me ausentar, tá bom. É menos pior. Porque uma vez que você está colocando, você está entregando parte daquilo que você tem a alguém, você está avalizando aquele alguém. Então, a gente está falando de pessoas que, igual nós aqui, que estão ouvindo a palavra, que estão recebendo a palavra, perderam toda a sensibilidade. Só que a gente não fica pensando em governo todo dia, toda hora, a gente não fica falando de governo, a gente não fica olhando para o governo, a gente tem uma vida. E na vida dá para saber qual é a tua sensibilidade e qual não é. Qual é hoje a tua sensibilidade? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Quando a gente vai naquela notinha de baixo, está escrito assim, da velha vida dos não regenerados. Quer dizer, alguém que não se regenerou, que não se renovou. O que é renovar? Eu vou me tornar novo, mesmo tendo tal idade. Aquilo que Jesus falou para o Nicodemos. Necessário vos é nascer como, ele disse. Nascer da água, que aí alguns perguntam, por que eu tenho que me batizar? Porque o batismo é uma vergonha, né? Primeiro você passa uma vergonha e depois você tem uma honra ao mesmo tempo. Qual que é a vergonha? Eu sou sujo, eu estou impuro, então eu vou morrer. Pronto, morri. Isso é honra ou vergonha? Vergonha. Uma humilhação. Então, estou pagando um preço na carne. Estou reconhecendo, ó, eu errei. Eu falhei, eu pequei. E eu preciso de uma outra base, de uma outra referência. Eu preciso de alguém que me salve, que me sustente enquanto nessa terra. Então, aí eu pego e eu nasço de novo. Eu quero viver? Quero. Só que agora eu vou viver com Cristo. Então eu morro, aquele homem velho, antigo morre, vai lá e debaixo da terra. Então vou ser enterrado. Que aí alguns perguntam, por que o batismo não pode ser aquela aguinha que alguém pega e asperge, né? Tem que ser ali a imersão. Porque a imersão representa o que, gente? A imersão representa a morte, né? A pessoa que é enterrada, então ela vai para debaixo da terra, né? Ali ela está deixando a velha vida dela. Então ela não ficou lá dentro da água. O batizador não vai ficar em cima da pessoa até ela não respirar mais, ela vai ficar ali, não, ela vai voltar. Quando ela volta, ela está renascendo. Ela está revivendo. Então assim, eu não quis ficar na morte, eu quero agora a vida. Só que agora eu vou reviver com Cristo. Agora eu vou reviver com Jesus. Então aí eu renasço. Só que aí eu tenho que renascer, agora eu tenho que reviver mesmo. Então, como é que eu vou realmente renascer? Eu começo a viver de outra maneira. Qual é a matriz da minha vida? Meus pensamentos. É o que ele está dizendo. Vocês devem a serem renovados. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a quem? Em como? Em justiça e em santidades provenientes da verdade. O que é a verdade? A palavra.
Por melhor que foi meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu mentor, meu professor, meu vizinho mais velho que me dava conselhos, por melhor que sejam os ditados, as frases, os provérbios que tem gente falando aí, a base da minha vida deve ser Deus. Está escrito aqui, provenientes de Deus. Proveniente de Deus, para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Qual mentira? Qualquer uma, qualquer nível, de qualquer tipo, de qualquer significância, de qualquer tamanho, de qualquer importância. Porque se você começa na mentirinha, na raposinha, na coisinha, naquilo que ninguém tem como saber, e sua moral vai continuar a mesma para os homens, é onde você começa de novo a se vestir aos poucos de roupas diferentes. Você começa com roupas íntimas, depois você vai colocando roupas de cima, depois você vai colocando acessórios, calçados. Daqui a pouco você é de novo o sujo, o impuro, o depravado, o imoral. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E aí, a referência nos manda lá para o Salmo 4. Olha que coisa mais... Na época do Salmo, hein? Olha aqui. O que está escrito no Salmo 4, 4. Eu vou ler primeiro da Almeida. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. E calai-vos. Se a gente lê na NVI, está escrito assim, quando vocês ficarem irados, Deus é perfeito. Deus sabe que a gente se ira em algum momento? Sim ou não? Tem gente que balançou com tanta contundência a cabeça que eu vou dizer para você, não fique irado agora, tá? Está escrito aqui que você tem que ficar irado e ir para a cama. Não é deitar, não. É falar consigo mesmo. Quer dizer, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Eu gostei mais da Almeida, por isso que eu li as duas, que uma, na verdade, ajuda você a entender a outra. Que ele fala assim, perturbai-vos e não pequeis, falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Quer dizer, quando você ficar irado, você tem que falar com uma pessoa nessa terra. Com quem? Comigo mesmo. Ah, mas às vezes eu fico irado quando alguém está falando comigo. O que a Bíblia está dizendo? Não responda. Pega aquilo, só dá licença, não estou em condições de estar aqui agora, não estou bem para estar aqui agora. Vai para o quarto. Vai lá para a sua cama, fala com você. Faz as perguntas certas. Essa pessoa tem realmente essa importância para eu entregar a ela o meu poder? Essa situação é digna dessa energia toda que eu estou gastando? Isso aqui está valendo a pena para mim? Aí você pode ter vontade de dar aquele... Faz isso. Dá um grito. Dá uns murros ali no colchão. No colchão. Não na parte de madeira da cama. Ó, sabedoria, hein? Isso aqui vai... Estou te dando um conselho aqui para você economizar machucado, economizar com remédios para drapo. Então, assim... eu estou aqui que eu estou sentindo vontade de esmurrar alguém. Vai no colchão, igual ele falou, vai na cama. Vai lá e desconta, sozinho. Quero falar umas coisas. Fala consigo. Eu estou inventando isso aqui ou não? Você leu comigo ou não? No Salmo. Olha que maravilha. O Salmo a gente está acostumado a ouvir o quê? Louvores, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o meu pastor.
mas tem também desabafos. Veja que o salmista desabafando. Você está irado? Tá. Então, pega e vai para a tua cama. Vai lá, fala consigo mesmo. Gasta um tempo ali. Mas não vai abrir tua boca. Isso aqui é sabedoria. Não é por acaso que um homem ele é o maior rei, né? Isso é um salmo de Davi. Foi ele que falou assim, por que você está abatido, a minha alma? Confia em Deus. Ali não estava irado, ele estava triste. E a Bíblia não diz que o cristão não fica triste, não fica desapontado, não fica chateado. Mas ele tem a reação certa. A diferença do cristão para o ímpio, a diferença para os cristãos, para os gentios, que está escrito ali no Novo Testamento, a diferença do cristão para os pagãos, é que a resposta que o cristão dá, que a reação que o cristão tem, ela é diferente. E ela não é apenas diferente, ela é correta. E não é um correto padrão mundo, padrão politicamente correto. É o correto segundo Deus. Tem uma base que é Deus. A base não é a sabedoria humana. A base é a sabedoria que vem do alto. Criado para ser semelhante a Deus, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Quer dizer, quando você reage a alguém, você responde a alguém, quando você muda a rota da tua vida, você estava indo por um caminho, depois de ter orado, depois de Deus ter falado com você, depois de ter ouvido a palavra, você estava indo por um caminho. Aí vem uma situação e te ira, você muda o curso, você está dando lugar a quem? Ao diabo. Está escrito aqui. E não deem lugar ao diabo. E tem gente que sempre quando está muito próximo a receber algo muito grande, fica irado. Fala demais. Dá respostas que não são agradáveis a Deus. E coloca tudo a perder. Algo como Moisés, um homem tão manso. Moisés foi tão manso que foi chamado de o homem mais manso da terra. Foi ou não foi? Ele foi ou não foi isso? Ou tem exagero aqui? Foi isso, exatamente. Mas teve um dia que a ira dele lhe roubou o que ele demorou quase 120 anos para alcançar. Olha o peso, olha como a ira pode, o que a ira pode fazer com uma pessoa. Aí eu vou perguntar para você que é esquentado, que é esquentada, que é nervoso, que é nervosa, que vive irado. Vale a pena o resultado da ira? O resultado da ira é você transferir muito mais do que dinheiro ao diabo, é você transferir poder ao diabo. E quando você dá lugar ao diabo, o diabo, como ninguém, sabe ocupar o lugar. A gente precisa até aprender com o diabo sobre ocupação. Tem gente que está esperando a terra prometida de Canaã. Está recebendo a terra prometida de Canaã e não está ocupando 1 metro quadrado. E o diabo, se ele tem uma brechinha, ele ocupa todo o território e expande o território dele. É um exemplo ou não é? Tem gente que em 2024, Deus falou assim, atravessa teu Jordão. Passa por isso. Ocupa o teu lugar. A pessoa não ocupa. Mas o diabo, quando tem assim, é uma rachadura que ele tem, ele vai lá e ele ocupa o lugar dele. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, pare de ser preguiçoso, indolente, vagabundo.
Talvez você não foi formado para ser uma pessoa trabalhadora, conquistadora, ativa. Estragaram você. Por isso que você desvia, você engana para tirar vantagem. Por isso que você furta. Não, mas ninguém viu. Não, mas ninguém... Está se formando uma geração. A geração videogame, a geração virtual, a geração, né, TI. Não estou falando nada contra quem trabalha nessa área, nada disso. Estou falando essa geração que não faz nada. Mas tem gente que não é dessa geração agora, de duas gerações, de uma geração atrás, e é do mesmo jeito. A pessoa não fazia nada. Não fazia, não arrumava a cama, não ajudava com a louça, não tirava o lixo para fora, não ajudava ali, tinha um animal que seja, e não ajudava com o animal. Não aprendeu a lavar a peça íntima lá no banho, né, quando está lá, começa aí, viu? Não precisa ser lá no tanque, vai, começa aí. Uma hora que você vai, viaja, tem uma viagem de escola, você vai para um lugar, vai para a casa de um parente, não depende de ninguém lavar a tua peça íntima. É ou não é verdade? Que situação, né? Se não for a mãe da gente, se não for a esposa da gente, ou o marido da gente, né? Se não for alguém muito próximo, que situação que é alguém lavar tuas peças íntimas. E tem gente que entrega a peça íntima a alguém de fora em condições assim que era melhor jogar fora a peça íntima. Vai falar assim, meu Deus do céu. Mas por que a pessoa é assim? Por quê? Porque ela não foi ensinada. Ela não foi ensinada. Aí a pessoa, o pai e a mãe, que hoje é o que a gente mais vê. Não, criança não pode trabalhar. Criança já trabalha. Se ela não trabalhar de um jeito, ela vai trabalhar de outro. Ninguém fica absolutamente parado. A mente, por exemplo, não para. Para. A gente fica... Tem aquela... Esqueci agora esses números também. Mas a gente fica tanto tempo sem água, tanto tempo sem comida, tanto tempo sem ar, mas não fica nenhum tempo sem pensar. É ou não é verdade? Então tem lá os tempos. O corpo fica tanto tempo sem comida, tanto tempo sem água, tanto tempo sem ar, mas não fica nenhum tempo sem pensar. Então, às vezes você está querendo poupar e, na verdade, você está estragando. Você está estragando. É igual fui aprender recentemente, não sabia disso, não é o meu caso. Né? Mas fui no dentista, na dentista, na verdade, ela estava falando, tal, porque, né, quando uma pessoa não mastiga, e mastiga coisa dura com o dente, ela vai perdendo, na verdade. O dente vai perdendo, ele precisa ser forçado ali, ó. Não dá para você comer só o pastoso. Tanto que tem casos de gente que foi viciando em sopa, em vitamina, em batida, e com o tempo perdeu os dentes. Você vai falar, por quê? Porque não mastigou, porque não forçava, porque não tinha aquela tração necessária nos dentes, nos da frente, nos do fundo, e foi perdendo. Tem gente que já perdeu a boca inteira de dentes, porque ficou anos só comendo que é pastoso, sabe aquela coisa? Eu vou comer, quero rapidez, põe no liquidificador, ingiro. E vou lá, como, vitamina, e suco, e sopa, e nunca mastigo, nada. Perde. A gente foi feito para ser forçado. Até a boca. Está entendendo? Fica um tempo sem falar, fica muito tempo sem falar, e depois vai falar rápido para você ver o que acontece. A gente vê aqui, ó. Às vezes, por um motivo de força maior, eu, por exemplo, estou acostumado a pregar. E nunca é para mim. Vai falar, você vai fazer um culto, você sente frio na barriga? Até hoje. Qualquer culto. Às 7, às 15, às 19h30, os cultos que eu faço. Eu vou fazer daquela tensão. Senhor, me dá a palavra. Senhor, não me der, o que eu vou pregar? Senhor, eu tenho um assunto, mas eu preciso da tua direção. Não é chegar aqui tal coisa, assim, 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 é fácil, é tranquilo. Não. Você precisa ser forçado, ter aquela tensão. Às vezes fica aqui uma semana, o máximo que eu já fiquei sem pregar foram 10 dias.
Você vai fazer aquele primeiro culto depois, não é a mesma coisa. Parece que tem coisa que você está ali ainda, você está começando de novo. Tem que ter o exercício, você tem que ter ali tem que estar nativa, vivendo aquela mesma tensão, aquela dependência de Deus para fluir. E a mente não é diferente. Você não pode deixar Deus fora da tua mente em nenhum momento. Porque a perda da sensibilidade vem pelo costume da ausência de Deus na nossa mente. Então, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, que é o que eu falei. Você foi uma pessoa indolente, preguiçosa, vagabunda, foi uma pessoa inútil. Você pode ter 30, você pode ter 20, você pode ter 40, 50, 60. Você pode ter chegado até aqui malandramente com 70 anos e não ter trabalhado, ter enganado, ter corrompido, ter mentido. Pode. Pode. Como? Não sei explicar. Mas já vi casos assim. Você está ouvindo a palavra do Senhor e não a palavra do Anderson. Seja grata a Deus por estar em pé, por ter força nas mãos e comece a fazer algo útil para você e para, inclusive, ter o que repartir com as pessoas. Você ouviu o que a Bíblia disse? Faça algo útil com o quê? Com o quê? Trabalhe. Ah, na minha idade, não estou falando que você tem que ir para um lugar, para uma empresa, que você tem que ter carteira assinada, que você tem que ser um CLT, que você tem que estar ali. Não, estou falando faça. Faça algo. Ah, eu sou bilhardário, estou assistindo esse culto aqui agora. Faça algo útil com as tuas mãos. Porque aqui dentro está a mensagem, você vive para servir. Você sabe por que nos países do Oriente, eles cortam a mão da pessoa quando ela furta? Não é assim a regra lá? Pegou roubando, o que corta primeiro? Porque uma pessoa sem mão, ela tem uma marca exposta. Eu fui inútil para servir. Eu usei minha mão para tirar das pessoas e não para servir as pessoas. Que pena uma pessoa que tem um problema, uma deficiência, de não ter uma mão. De não ter as duas, então, puxa vida, que dolorido. Mas ainda que tenha uma ainda, mas principalmente se tem as duas, olha para as tuas mãos e agradeça a Deus. Senhor, obrigado. Eu não vou mais deixar de servir as pessoas. Usa as tuas mãos. Não tá, aqui é literal. Use as tuas mãos para servir. Sirva teu marido, tua esposa com as tuas mãos. Sirva teus pais com as tuas mãos. Sirva teus filhos com as tuas mãos. As mãos, elas têm um propósito na vida da gente. Imagina uma pessoa que com as mãos ela pode cuidar, ela pode favorecer. Você pega, você pode dar. A gente está perdendo até esse ato, né? Hoje a gente não tem mais quase, tem muita coisa hoje, que ainda que você queira, inclusive, mostrar a tua utilidade. Ó, trabalhei, tenho meu dinheiro, estou pagando algo, né? Ó, a mão, passando pela mão. Não tem mais. Porque é tudo eletrônico. É ou não é? Não passa de uma mão para outra. Você vê, tudo é quebrando a maneira de Deus estabelecida. Quantos trabalhos hoje não é mais a mão, não tem mais a força, não tem mais a necessidade de segurar, mas tem coisas que ninguém vai tirar. E as tuas mãos estão aí, seja grato por elas.
Obrigado, Senhor. Eu posso fazer isso por tal pessoa. Não acha ruim quando alguém pedir para, faz isso para mim, pega isso para mim, você pode me ajudar nisso aqui, você pode segurar isso aqui para mim. Oh, meu Deus, obrigado. Eu sou útil. Eu vou fazer. Eu vou pegar. Eu acho linda aquela cena. Uma das cenas que eu mais gosto, não é a que eu mais gosto, mas uma das que eu mais gosto, quando a gente vê o filme do final do ano, é aquela cena que passa, que o pessoal coloca a cesta lá do fundo até aqui e vai passando de mão em mão, quer dizer, todo mundo vai fazendo parte daquilo, um passa para o outro. Você vê que às vezes tem gente ali, tem aquelas mulheres e senhoras que são mais miúdas até, né? Para pegar uma cesta ali, está quase pegando o peso dela, né? Mas você vê que ali até emborca ali, mas está ali. Mas eu estou servindo, estou aqui, eu sou útil. Não plantou, não colheu, não embalou, mas eu estou fazendo parte disso aqui. Eu estou ajudando. Quantas pessoas que vêm, faz, cuida. Você quer mais? Por que a ligação? Por que a Bíblia fala da mãe com a criança? De tanta coisa da mãe? Porque quem mais põe a mão no filho? Quem mais põe? Indiscutivelmente, incomparavelmente, é a mão da mãe. Tanto que aí não é bíblico, né? Mas é a mão que balança o berço que vai governar o mundo. É ou não é? Olha o nome. Você não ouve falar que é a boca que ensina. Não é a mente que pensou, mas é a mão que balança o berço, que governa o mundo. Porque foi a utilidade, o propósito que foi vivido por aquela mãe na vida daquele filho. Por que tem algumas pessoas que são tão rebeldes, ariscas, pessoas duras, impermeáveis? Porque não tiveram esse cuidado da mãe. A mãe largou. Sabe, largava a criança suja, largava a criança com fome, não é no tempo certo, assim, a hora que eu não aguento mais ouvir o berro, aí eu vou lá e faço, não tem aquela coisa já de, a iniciativa, eu pego, eu cuido, eu limpo, eu carrego, eu balanço, eu acaricio para dormir, eu troco, não, é a criança, é ela que está governando, é ela que primeiro fica mal, é ela que primeiro fica doente, é ela que fica suja num ponto que não dá para ninguém aguentar o cheiro, a imagem fica muito ruim, é ela que tem que berrar até ninguém aguentar mais. Isso vai forjando e formando o caráter de uma pessoa. Tem gente que não entende por que é como é. Aí vai falar, tá vendo, eu sabia que tinha alguma coisa. Tinha, disse bem, tinha, porque você está ouvindo essa palavra junto comigo. Você era assim, você era assado, cozido, então agora não seja mais. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Você furtava coisas, você furtava personalidades, você furtava emoções. Para de furtar. Seja, a Bíblia está dizendo, seja útil. Não seja um ladrão, um inútil. Seja do que for, é coisa pessoal, é coisa material, é emoção, é dinheiro. Pare de furtar o sonho dos outros. Viva os teus. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho, isso é de Deus. Trabalho, dificuldade, problema na vida é divino. Eu vim para uma igreja que eu queria facilidade. Não é aqui. Facilidade, a Bíblia diz, para alguém que pode dizer assim, de onde você tira isso? A Bíblia diz assim, que o reino de Deus é... A Bíblia diz, a expressão que eu gosto que Jesus usa, é que o reino de Deus é tomado à força. E fala a verdade, para tomar a gente tem que usar a mão. Daqui. Então, essa parte você tem que pegar também. Você está muito parado, tua mão está parada. Você tem capacidade, talento, condição.
e tua mão está parada, tua mão está aí avulsa, solta, comece a usar as tuas mãos, dentro de casa, fora da tua casa, para as pessoas que Deus tem para você, que você seja útil. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for, de novo, a palavra útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, para de ficar falando palavrão, porque você ouve isso toda hora. Tudo que vai falar, solta um M junto. Tudo que vai falar, solta um P junto. Tudo que vai falar, solta um F junto. Você que falou assim, não sei o que significa M, nem P, nem F. Que Deus continue abençoando seus ouvidos e a sua boca, então. Mas tem gente que o M, o P, o F, a pessoa já sabe, está decorado, está na cabeça dela, está até na boca. Tem gente que você vai falar, tudo que vai falar, a terminação da frase tem que terminar com uma dessas 3 palavras. Porque é o que você está ouvindo, é o que você está vendo. As pessoas onde eu convivo é assim. Comece a ler a Bíblia mais, tem assunto que não agrega. Tem uma expressão que está aqui, conforme a necessidade. Tem necessidade de falar o que está sendo falado? Não, então não vão falar. Não vão falar. Tem necessidade dessa conversa? Não, então não vamos ter. É útil isso aqui para alguém? Não, então fica quieto. Eu estou irado. Opa, Davi já ensinou. E Paulo endossou. Está irado? Vai para o quarto, vai para a cama. Vai falar sozinho. Vai gritar lá sozinho. Vai ter o seu momento particular, privado, separado. Está com pessoas, o que você vai falar é útil. Quantas vezes, né? Eu lembro que às vezes eu fazia parte daquelas rodinhas, eu nunca neguei. Até como hoje eu não minto mais, então eu não nego que eu mentia e eu era profissional na mentira. E olha que eu nem era tão, como se diz, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Porque quando a gente está no mal, tudo que você tem é investido no mal. Mas quantas vezes, e eu vejo isso acontecendo na igreja, eu vejo e lamento. Eu vejo às vezes, eu não sei como que é a mulher, mas que eu nunca tive em roda de mulher. Mas em roda de homem, às vezes, tem alguns assuntos que são, você vê que a pessoa está querendo se autoafirmar. Então, alguns assuntos, na minha época, no meu tipo de convivência, tinha mulher, carro, aí o esporte, que na época a gente praticava todo mundo futebol, e outra coisa que eu gostava, fazia junto na época, o pouco que eu fazia com meu pai era pescaria. Você já deve ter ouvido a história, aquela expressão que isso é história de pescador. Por quê? Da onde vem essa expressão? Mas isso não é só de pescador, isso é de pescador, isso é de jogador de futebol, isso é de galanteador de mulher. Quantas vezes que você está ali, está numa roda, tem 3, 4, 5, e um começa a contar uma história. Então, sabe, aquele dia eu estava em tal lugar, tal, assim, de repente joguei a vara, né, e fisgou um peixe. Quando eu puxei, sobe, nossa, a vara foi para um lado para o outro está ouvindo aquilo ali e pensa, não vou ficar por baixo, não. Você não sabe o que aconteceu comigo. Eu estava assim em tal lugar, eu joguei ali, sabe, quando eu percebi a pontinha da vara balançando ali que eu fisguei, eu estava ali até o barco começou a andar junto. Começou a puxar o barco. Aí o outro fala, não, no meu caso, o barranco saiu do lugar. E aí vai ter aquele que vai falar que a terra partiu, entendeu? Óbvio, eu estou exagerando bastante para você entender, mas talvez a maioria das histórias ali foram mentiras e só uma verdade, às vezes nenhuma. Por quê? Eu quero me autoafirmar. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Essa conversa, ela é útil para alguém? Essa conversa, ela tem
alguma, ela supre, ela atende a alguma necessidade? Atende? Então, a mesma coisa do jogador que deu balão, que deu chapéu, que fez gol em tal lugar, que chutou. A mesma coisa do galanteador que a moça era de tal jeito que não era. Eu estou dando exemplos, mas aí você tem que levar isso para a tua área. Esses dias eu ouvi alguém falando, nossa, porque eu estava andando num carro tal, porque eu fiz uma curva a tantos quilômetros. Eu pensei, tal carro não anda a essa velocidade. Tal carro não chega a essa velocidade. E a pessoa não andou na reta na descida, ela fez uma curva nessa velocidade. Eu falei, Jesus. Está entendendo o nível como o mentiroso chega? Isso eu ouvi assim há dias. Na hora eu baixei a cabeça assim, e a pessoa percebeu. Eu baixei a cabeça assim e falei, dá licença, tá? Aí depois a pessoa falou assim, aquela hora eu falei tal, por quê? Eu falei assim, eu tive esse carro. Esse carro não anda essa velocidade. Não, não. Eu falei, não precisa, você não precisa me convencer de nada. Eu falei, esse caminho eu já passei também. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Estou te falando, não vale a pena. O que você saiu melhor? Tendo feito uma curva a tantos por hora com tal carro? Você não tem que ganhar ninguém ali. Não é porque alguém falou que viveu uma experiência que você tem que ter vivido também. Às vezes você não viveu. Simples, não vivi. Nunca fiz uma curva tantos por hora com tal carro. E isso me deixa uma pessoa pior? Faz de mim uma pessoa pior? Faz de mim um homem inferior, você agora um pai pior, um marido pior, você um ministro do evangelho pior. Não! Que necessidade eu tenho disso? Mas a gente vê as pessoas entrando em conversas que não era para elas, participando, fazendo parte com mentiras, concordando com mentiras e ainda aumentando a mentira. Olha, a gente tem que ter essas duas regras para a conversa. Você está num lugar, você está num grupo, entrou um assunto que você vê, peraí, isso aqui não vai ser útil para mim, e não vai ser útil para ninguém aqui, eu não vou entrar. Seja educado, gente, dá licença, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, preciso ir no banheiro, deixa eu ver se está tudo certo ali, se está todo mundo bem, Se for mulher, você fala, vou retocar a maquiagem, vou ali no toalete, retocar a maquiagem aqui, a conversa aqui não está me agradando. Vai dar uma volta, vai tomar um ar, vai beber uma água, vai hidratar seu corpo. E eu estou falando isso porque, como eu vivi, eu sei que tem gente que, às vezes, quando ouve de mentira, fala, não, eu não minto numa coisa, mas você está mentindo em tantas coisinhas pequenas que você fala, quando alguém te pergunta, você desvia do assunto, você fala outra coisa, aí, a tua cabeça moral, segundo a matriz que você recebeu, não estou traindo ninguém, não estou enganando ninguém, não estou prejudicando ninguém. Você está prejudicando a pior coisa que você podia estar, que é o teu relacionamento com... Você não está cumprindo o propósito. E aí, daí é onde vem a falta da sensibilidade, a perda total da sensibilidade, a cauterização da mente. É na mentira, é no pequeno furto, é num desvio que você tem daquilo que você sabe que Deus espera de você. Na postura para a qual Ele colocou você. De ser o homem, de ser a mulher, de ser o marido, a esposa, de ser a mãe, de ser o pai, de ser o elo forte dessa relação de amizade. Você tem uma pessoa desequilibrada do seu lado e você está se desequilibrando com ela, em vez de levantá-la. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo,
Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não é discernir o que é bom, o relativo. Não é discernir o que é certo. Não é discernir o que é errado. É discernir o que é... Acabamos de ler, hein, gente? Não entrou ainda. Aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor, que é a vida junto com Deus. Não é a vida num padrão moral legal correto, é uma vida junto de Deus. Porque tem coisa que a gente está ouvindo hoje de todos os lados que está certo. É isso mesmo. É isso que importa. Não, isso é agradável ao Senhor? Não, então não é para mim. Então eu estou fora. Então eu não participo. Então eu não repito sequer, como está dizendo. Tem coisa que a gente não deve fazer menção sequer. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Resumindo o culto de hoje, Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, coloca no seu coração. Esse é o momento da gente fazer aquela análise. A minha mente foi treinada por pessoas. Só que depois do meu conhecimento, eu auto-treino a minha mente. Eu tenho esse poder. Alguém pode ter dito milhares de vezes para mim: faça isso, veja assim, pense assim, fale assim. Enquanto eu não tinha opção, eu nem sabia o que era pensamento. Era a única opção que eu tinha. Agora, independente da fase da sua vida e da sua idade, você é que faz isso. E o que você está fazendo? Se ainda pensa o que é certo, ou você já aprendeu a pensar naquilo que é agradável ao Senhor? O ensinamento bíblico, a luz
da palavra de Deus nos diz: pensa nas coisas do alto. Não é a coisa do alto escalão, é a coisa do céu. É mais alto do que a gente pode conseguir ver. Eu repito a frase lá do começo, antes da palavra. A frase do início. O maior passo de uma pessoa, o maior passo de fé que uma pessoa pode dar é renovar a mente dela. Elevar tanto o padrão da mente dela que chegar no padrão dos céus. Porque tem gente, inclusive tem igreja que prega, você tem que pensar assim, isso é excelente, isso é grandioso. Grandioso para quem? Grandioso aqui na terra. A gente tem que pensar no padrão mais elevado, no padrão do céu, no padrão mais alto. Qual que é o padrão mais alto? O nome do padrão mais alto é santidade. A parte acessível do padrão mais alto é utilidade. O que você está pensando é útil para você e para mais alguém? Sim. Porque se for só para você é ganância. Ganância é idolatria. Tudo que a gente leu leva para essa direção. Se você é útil só para você, você é um inútil. Senão Deus não teria criado o mundo e pessoas. Deus teria mantido só o Adão e dito: não multiplique-se. E eu estou te, inclusive, tirando o poder de semente. A mulher, Deus fez a terra. Ao homem, Deus deu a semente. Quando o homem semeia a semente na terra, multiplica e nasce e prolifera-se os frutos. Se fosse para ser só um, teria ficado só o Adão. Deus não teria nem feito a Eva, ou teria feito Adão e a Eva para um ser correspondente ao outro, como diz a Bíblia, para um auxiliar o outro, e ali está ótimo. Pense nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É o que a Bíblia diz. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro para que essa palavra ela entre na mente de cada um e que ajude essa pessoa, meu Deus, a dar esse grande passo de fé, o passo de renovar a mente dela. De não ser mais aquela pessoa até considerada por muitos, boazinha, uma pessoa de fácil trato. Não, Senhor. Que ela seja uma pessoa segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, segundo, meu Deus, o que é agradável ao Senhor, é o que está escrito, e eu declaro que cada um, meu Deus, receba essa palavra, como nós lemos, ouvimos, como alguns até repetiram aqui, que seja, meu Deus, a luz para as nossas trevas, se há trevas na nossa mente, que a verdade que é a Tua palavra venha clarear a nossa mente. Porque quantas coisas nós aprendemos como se elas fossem as mais altas, as perfeitas, as ideais, quando não são. Quantas coisas que nós entendemos, que nós recebemos dessa forma. Isso é ideal. Isso é perfeito, quando não é. Quando perfeito, meu Deus, é o que é agradável ao Senhor. Ainda que pessoas fiquem desapontadas, que não achem, meu Deus, quando virem, quando ouvirem, quando perceberem, que não pensem, é isso tudo. Não. Nós não vamos nunca ser isso tudo para as pessoas. Nós devemos ser úteis às pessoas. Nós devemos, meu Deus, servir as pessoas.
com o que o Senhor nos dá de melhor. Com uma mente, meu Deus, estando acordados e não mais dormindo, tendo uma mente passiva, apenas recebendo o que vem de pessoas. E o Senhor nos diz: desperta, ó tu que dormes. E o Senhor quer dizer: tem iniciativa, pensa como eu. Pensa nas coisas que são do alto. Para apenas de receber pensamentos, ideias, direções. Mas seja você o pensamento que vai reger, conduzir, dominar pessoas e nações. Eu peço abençoa cada um, meu Deus, e ajuda cada um a elevar, a renovar a sua mente, a ser agradável ao Senhor, a ter uma vida junto com o Senhor, e jamais uma vida fora do Senhor, com o Senhor fora da vida dessa pessoa. Eu oro, meu Pai, e eu consagro agora cada projeto de conquista do Teu povo, em mais esse dia, que me alegra a alma olhar e ver cada um, meu Deus, que resiste e que se mantém firme nesse propósito, porque não aceitou ir até um ponto, parar, meu Pai, no meio, parar quase no fim, porque até aqui, meu Deus, nós estamos no fim. Não terminou e nós estamos aqui firmes, ouvindo, clamando, buscando, clamando, pedindo, apresentando ao Senhor cada uma das nossas firmes razões. E eu oro agora declarando que o Senhor venha responder cada oração nessa quinta, nesse dia, nessa manhã. Eu consagro esse dia ao Senhor, para que seja um dia de boas novas, para que seja um dia não só de pensamentos do alto, mas de respostas para as nossas mãos, para o nosso corpo, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, para o nosso trabalho, meu Deus, para a nossa saúde, que seja um dia de respostas do alto, do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor, meu Deus, nos favorecer, do Senhor materializar projetos que eram impossíveis, mas o Senhor, meu Deus, trazer condições, enviar pessoas, do Senhor nos dar condições, do Senhor, meu Pai, abrir portas, do Senhor, meu Deus, nos dar vitórias, do Senhor, meu Pai, transformar situações que vieram para nos afrontar, nos prejudicar, em instrumentos que nos favoreça, em nome de Jesus. Eu oro e declaro cura sobre esse corpo, cura dessa alma, de toda a depressão, síndrome do pânico, de toda a perturbação, de toda a amargura, de toda angústia e tristeza. Cura, Senhor, agora essa alma. Eu peço, sara esse corpo de toda dor, enfermidade, doença, porque o Senhor é o Deus que sara. E eu declaro que seja removida, meu Pai, desse corpo qualquer dor, doença ou enfermidade, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, a obra das mãos dessa pessoa. Que aqueles que eram inúteis, que essas mãos agora venham produzir muito, que venham realizar, que venham fazer, que venham servir, que venham abençoar, que venham multiplicar, meu Deus. Quantas mãos aqui que o Senhor quer usar como um fator multiplicador numa casa, num lugar, numa empresa, e elas não multiplicavam nada porque estavam encolhidas, mirradas, paradas, estavam escondidas em algum lugar. Que essas mãos estendidas em ação, em trabalho, que elas multipliquem e abençoem, é o que eu declaro em nome de Jesus. Abençoa cada área da vida do teu povo. E eu declaro, meu Deus, e eu desligo aqui na terra cada vergonha, humilhação, problema, doença, enfermidade, amarração, miséria, para que seja desligado nos céus, e eu ligo a vitória, a conquista, a materialização de cada projeto, a cura do corpo, da alma. Eu ligo, meu Deus, portas abertas, empresas abertas, negócios fechados aqui na terra, para que cada um deles sejam ligados nos céus, que assim o Senhor se agrade de nós e nos abençoe, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga: eu sou mais que vencedor, e a minha mente se mantém nas coisas
que são do alto e não na terra. Amém? Você acredita nisso? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.